Bom dia. Hoje são 30 de agosto, 243º dia do ano. Os curiosos de plantão aí, faltam apenas 142 dias para terminar o ano, olha só. 30 de agosto, 243º dia do ano. A vida não é um peso. O peso que aparenta vem dos pensamentos que entram em choque com o espírito de alegria que a vida tem. Os pensamentos e atos que se adequam à vida alegre e construtiva propiciam leveza, facilidades, elevação e paz. Você não precisa carregar fardos. A vida não é amarga, nenhuma cruz que você tem que arrastar. Tenha a existência alegre, pulsante e construtiva. Entregue-se ao bom pensar e acredite que quando Deus pôs você no mundo, deu-lhe o melhor lugar que poderia ocupar. A vida é boa para quem a reconhece como tal. Às vezes a gente reclama do lugar onde nascemos, né? Por que eu nasci no Brasil? Caraca, podia ter nascido na Noruega, podia ter nascido no sei lá, Japão, mas eu nasci no Brasil. Pois é, por que você não nasceu na Líbia, né? Por que você não nasceu no Congo, né? Então, esse é o melhor lugar para você estar, né? No Brasil, na região nordeste do estado do Ceará, em Fortaleza, nas Cajazeiras, São Miguel, João Paulo II, Aldeota, não importa, é o melhor lugar para nós estarmos. O evangelho de hoje a gente vai falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, certo? Então a gente selecionou aqui o item 8 para a gente analisar, depois a gente vai contar umas historiazinhas. Bom dia, meu amigo Cleiton. Depois a gente conta uma historiazinha, né, aqui para dar uma, digamos assim, ilustrada nesse evangelho maravilhoso que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Olha que coisa interessante, né? A gente sempre, o pai, meu filho é o filho seu porque você está com ele, né? Ele foi emprestado, ele foi emprestado a você por Deus. Deus emprestou o filho a você para que você obrigado, Cleide, para que você possa cuidar dele, né? Para você instruí-lo, colocá-lo no meio dos homens, torná-lo um ser, digamos assim. Eu costumo dizer, eu costumo pedir muito para que meu filho seja um bom cidadão, né? Se ele for um bom cidadão, reconhecedor dos seus deveres e buscar sempre seus direitos, eu terei cumprido o meu papel, né? E claro, também é necessário que ele seja um bom cristão, né? Que ele pratique a caridade, que ele esteja sempre de bem com aqueles que lhe rodeiam, certo? Então, quando a gente fala que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais, né? Ou seja, quando a gente se reúne numa família, a gente o faz normalmente para digamos, quitar débitos, né, para manter uma sequência na nossa evolução moral. Tá? Eu costumo lembrar de fatos bons e fatos ruins quando eu leio essa parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, né, que uma família que habitava lá no Jardim Iracema, vizinha da gente, em que eram três moças, dois rapazes, e havia dois indivíduos lá, dois seres, né, dois rapazes que eram prostrados numa cadeira, passavam o dia todo sentado numa cadeira de roda, batendo palma, cantando, faziam uma festa medonha. E essa família era muito complicada, tinha a questão da embriaguez no meio, o vício pelo álcool no meio, né? E um dia um irmão acabou tirando a vida ao outro, né? Foi assim um choque para a gente, porque a gente conhecia, era muito próximo deles, né? A gente conhecia esse pessoal de perto, foi um choque assim, mas assim, aí depois eu fui pensando, né? Nossa, quantos débitos não havia ali envolvido naquela família, né? Quando você encarna numa família, na verdade, você está encarnando entre aqueles os quais você já conhece, né? Com os quais você já conviveu em outros momentos. E aí você encarna ali
ou para manter, continuar aquela relação boa, ou para resolver débitos, né? Eu conheço famílias, por exemplo, que as pessoas se dão muito bem, né? Uma família, digamos assim, família quase perfeita, né? Não existe perfeição, mas famílias quase perfeitas, porque os irmãos são muito unidos, o pai muito cuidadoso, e todos vão numa direção bastante interessante. Eu posso citar isso, a família da minha esposa, por exemplo, né? Eu vejo assim, família muito unida, os irmãos, o pessoal muito assim, não consegue passar muito tempo sem estar passar muito tempo longe do outro, precisa sempre estar ali juntos ali, sempre próximos, aí eu acho isso muito bonito, sabe? Enquanto que há famílias não, famílias que realmente estão ali se suportando, às vezes a espiritualidade está ali sempre ajudando que eles se suportem, né? Que eles possam continuar ali aquela luta e tal, e muitas vezes a desagregação, né? Sempre tem um indivíduo na família que a gente costuma chamar de ovelha negra, né? Até um preconceito que se adotou utilizar esse bom dia, Nied, que a gente um preconceito que se aprendeu a utilizar esse termo ovelha negra, né? Mas assim aquele rebelde, né? Então aquela pessoa que entra em choque com a família ou que a família entra em choque com ele e aí acaba a desagregação familiar, né? Então isso é explicável exatamente por conta dessa sequência de reencarnações que ocorre conosco, vida após vida, a gente vai se reunindo com aqueles desafetos ou com aqueles amigos, né? Então tem famílias, repetindo, né? Famílias que são perfeitas, famílias que dá gosto você ver, daí outras não, outras já são mais agregadas. Quando eu falo da minha família, por exemplo, da família do meu pai, na família na qual eu nasci, né? Eu me lembro que a gente era uns 10, né? Era gente pra caramba, né? E havia muitos desentendimentos, e a gente ia se suportando. E eu, pequenininho, parece que era o mediador das coisas, e as confusões eu estava lá para tentar ajeitar, né? E a gente, assim, depois que meu pai faleceu e minha mãe, a gente nunca teve assim, esse afã de estar com o outro, de cuidar do outro na distância, né? Isso acabou, né? Então, às vezes, pensando em que situação foi formada a nossa família, né? Quais os espíritos estavam envolvidos naquela formação daquela família para que de fato a gente fosse assim tão estranho, não estranho para com os outros ainda hoje, né? Claro que a gente tem afinidade, a gente tem saudade, a gente busca, né? Mas é muito mais saudade da família reunida quando era dos pais e das mães, do que mesmo assim saudade do outro, né? Que está agora distante, um mora lá em Trairi, os outros moram no Conjunto Vila Velha, eu moro aqui nas Cajazeiras, né? E a gente fica assim meio. Então, essa explicação veio exatamente, esse evangelho veio exatamente explicar isso, né? E aqui no Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, pergunta 204, uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, que é assim: uma vez que o homem já viveu muitas existências, seu círculo de parentes inclui os da existência atual e os das existências anteriores? Resposta dos espíritos: sim, não pode ser de outra forma. As diversas existências em corpo físico estabelecem entre os espíritos ligações que vêm de existências anteriores. A simpatia que sentimos por pessoas que nos parecem estranhas pode ser explicada por meio dessas legiões, dessas ligações anteriores. Então, às vezes você conhece, bom dia, dona Zita, tudo bem? Um dia a gente vê alguém, conhece alguém, de repente passa a ver uma relação ali de amizade, né? Uma simpatia, que você desgruda, é quase como sendo o seu outro, né? É muito comum as crianças, os meninos, né, andar nas escolas, fazer aqueles grupinhos de amigos e são inseparáveis. Meu filho estudou numa escola desde os 2 anos de idade e ainda hoje ele mantém relação estreita com os amiguinhos dele. Ontem combinaram para ir ao aniversário de um deles, né? Foram ao aniversário de um deles, lá fazer uma surpresa, e todos juntos, todos unidos, mantêm esse contato até hoje. Então, de que forma explicar isso, né? Eu tenho uma história aqui, não vou citar o nome para não comprometer ninguém, é uma história interessante, né? Eu dava aula numa escola em 1992, já faz um pouco tempo, né? E lá eu conheci um garoto lá, um meninozinho lá, que ela até, o pessoal gostava de tirar brincadeira com ele muito sériozinho.
E eu comecei a intervir nas brincadeiras para não brincar com ele e tal. Mano. Essa história de intervir, essa história do bullying. Né? Antigamente se chamava arenga, hoje é bullying. E esse garoto, eu saí da escola, tempos depois o encontrei. Fui morar no bairro Aerolândia e lá encontrei esse garoto, né? E encontrando com. Ele ficou muito feliz por me encontrar. E desde esse dia, 1998, mais ou menos, não, 1997, entre 96 e 97, que esse que eu o reencontrei, nunca mais esse garoto largou do meu pé, digamos assim, numa brincadeira, né? Nunca mais ele se separou de mim, né? Ou seja, hoje ele está com 40 e tantos anos de idade já, né? Ele nasceu, talvez ele fosse de 78, ele está hoje com 42 anos de idade já é professor, um bom professor, por sinal, concursado da Prefeitura do Eusébio, e mantém essa amizade com a gente, sempre liga, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, vamos bater um papo, e a gente vai conversando, né, batendo papo. Uma vez eu cheguei na casa dele, e aí parei de frente, buzinei, aí baixei o vidro do carro, o pai dele viu, veio, abriu o portão, aí olhou para dentro e disse, Flávio, até o pai chegou, né? Quer dizer, essa relação que a gente mantém com pessoas que aparentemente deveriam ser estranhas, e essa relação de grande simpatia, né? Com certeza, essa relação ela não surgiu aqui, né? Ela já vem de existências anteriores, e a gente vai se reunindo aqui na Terra, vai chamando, né, como um imã, atraindo aquelas pessoas que de fato que são simpáticas a nós, né? E as famílias são formadas a partir daí, né? Eu costumo dizer que muitas vezes família é onde estamos, né? Onde nós estamos bem, né, com as pessoas ali, aquilo ali de repente gera um laço de família, né? E nós ficamos de bem. Sempre que eu trabalho com comunidades, eu trato muito bem os meninos. Uma vez alguém perguntou, mas você cuida tanto desses meninos, você dá tanta atenção, cuida bem deles, assim. Ele, cara, é porque eu tenho um monte de sobrinhos também, lá do outro lado da cidade, aos quais eu não posso prestar assistência. Então eu sei que eu, assistindo bem a esses garotos daqui, alguém lá na comunidade onde eles moram, vão cuidar dos meus sobrinhos. Alguém vai cuidar dos meus sobrinhos da mesma forma. E é exatamente isso. Nós somos uma grande família, uma imensa família, unidos por laços espirituais. Então vai haver rezingas, né, brigas. Charles Chaplin, numa de suas magias, né, um cara mágico, um espírito evoluidíssimo, né, ele falou uma vez que não existem estranhos, o que há são amigos que ainda não nos foram apresentados, né? Ou seja, todas as pessoas que passam no nosso caminho, com certeza cruzam nossa estrada, com certeza são nossos amigos. Se ninguém os apresentou a nós ainda, isso ocorrerá em breve, né? Mas também tem o outro lado, né? Pode ser inimigos também que ainda não nos foram apresentados, né? Pode ser que sejam inimigos também, que nós trazemos também digamos assim, diferenças de outras vidas. Mas mesmo esses espíritos que nos foram hostis em outras encarnações, né, aqui eles podem ser nossos amigos, dependendo do modo como conduzamos as nossas relações, do modo como nós podemos conduzir a nossa vida, né? Sempre buscando a amizade, buscando, digamos assim, o interesse mútuo, o interesse coletivo, buscando realmente a felicidade no meio coletivo, né? Continuando aqui o livro dos Wesley, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, parentesco corporal e parentesco espiritual, segundo parágrafo. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequente, espíritos simpáticos unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, ou seja, não é o sangue que une, né? Mas os da simpatia
e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fosse pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, né? Então imagine só, o indivíduo desencarna, né? Se morrer, mas vamos usar, quase não uso mais o termo morrer, que eu acho morrer muito finalista, né? Muito fatalista. E ele desencarna. Qualquer indivíduo que pertence a qualquer religião, ele acredita então que ele é um espírito e que esse espírito vai desencarnar, né? Ao desencarnar, esse espírito vai para onde? Possivelmente ele vai para, de acordo com a doutrina espírita, nós vamos, né, nós iremos para um lugar onde podemos retornar mais uma vez à experiência corporal para poder resolver nossas diferenças e assim continuar na nossa evolução. Nesse livro aqui, Ação e Reação do Chico Xavier pelo espírito André Luiz. Tem uma história interessante, mas não seguível, né? Uma história interessante que deve se deletar da nossa vontade de perpetuá-la, né? Mas que vem justificar, ratificar bem essa questão dos laços espirituais. O indivíduo, Ildel, né? Ildel, casado com Marcela, e ele conhece uma outra mulher, e a família já constituída, ele tem uma filha e tem um filho, e a família constituída, ele conhece uma outra mulher e passa a se interessar por ela e começa a abandonar a família, né? E dentro dessa família, né, formada por ele, o Del, a Marcela, a mãe e os dois meninos, há um fato interessante. Tem um garoto ao qual o Del detesta o menino, né? Quer porque quer. Inclusive ele diz às vezes, quando ele se zanga, que ele bate no menino, ele diz que ainda vai um dia matá-lo, né? Ou seja, chegar às vias de fato, né? E a Marcela, coitada, fica se virando entre acalmar o marido, cuidar dos filhos, né? E na outra filha, ele, por mais irritado que esteja, o Wildel, né? Mais irritado que esteja, mais chateado com o casamento, com aquela família, isso não é vida, se eu soubesse que ia ser isso, eu tinha dado um tiro nos miolos, mesmo nesse estado, quando ele vê a filha, ele se derrete todo, né? Fica manso, fica bastante cordeiro quando vê a filha. E naquela alucinação dele toda, né, ele resolve dar fim, matar a esposa. Então, na noite que vai consumar o fato, a espiritualidade de André Luiz, Silas, né, a legião a boa legião espiritual, resolve intervir, né, e consegue intervir, consegue acordar a criança, e a criança vai lá e, paizinho, não faça isso, não mate. Quando a Marcela acorda, né, agitada, o que foi que houve? Ela pensa que o marido ia cometer suicídio, né? Então ela vai dizer a ele que ele pode ir embora, que ela vai se virar a partir dali, vai cuidar. Ou seja, uma tragédia que acontece nas famílias a miúde, infelizmente. Não era para acontecer, mas acontece. Exatamente por isso, né? Porque para pessoas que não conseguem resolver seus problemas aqui, enquanto espíritos encarnados, não conseguem solucionar aquilo a que veio, né? E aí depois o Espírito Mateus vai explicar para a gente, no livro, né? Explicar através de André Luiz, que o menino, em uma encarnação anterior, tinha sido um desafeto dele. E os dois encarnaram ali naquela mesma família, inclusive o menino como filho dele, para resolver essas resingas, né? Essas questões espirituais, as questões de vidas passadas. E que a menina, por outro lado, tinha sido uma pessoa muito ligada a ele, era, portanto, um espírito muito simpático, daí a relação que ele tinha muito bem com ele. E a Marcela também já vinha de outro casamento com ele. Neste fato, desta feita, a Marcela havia também desistido do casamento e mais uma vez estavam juntos para tentar resolver, digamos assim, aquela dificuldade que era passar uma encarnação juntos, resolver os seus problemas. E a gente vê constantemente na nossa sociedade, né, isso, né? Eu lembro do fato daquela moça que responsável pela morte dos pais, né, no começo dos anos 2000, né, a Suzane, né, justamente com
com o namorado, matou o pai, a mãe, né? Ou seja, a família se reuniu ali, a família de rica, né? Família com abastância, digamos assim, mas que não, por algum motivo aí, não conseguiram resolver seus problemas, e acabaram queimando mais uma encarnação, porque eles vão ter que se reencontrar de uma forma ou de outra, vão ter que se reencontrar, nem que seja, sei lá, de alguma forma, eles como filho dela, ela mais uma vez como filho deles, né? E a gente vai vendo famílias se reunindo assim, por exemplo, Divaldo Franco, ao longo da sua vida, adotou, tem 129 filhos registrados em cartório no nome dele, né? Fora a récord de netos, bisnetos que ele tem lá na Mansão do Caminho, lá Feira de Santana, na Bahia, uma instituição dirigida por ele, né? Então, é, essa questão de família, né, esse parentesco corporal e o parentesco espiritual, o que vale mesmo é o parentesco espiritual. Não nos iludamos. Nós temos temos um irmão e temos problemas com ele. Tudo bem, vamos resolver os problemas sabendo que é preciso mantermos a harmonia para que possamos realmente descontar esses débitos que nós temos de outros momentos, certo? Então, quando se une numa família, repitamos, ou porque queremos estar de novo juntos, porque foi tão bom estarmos juntos anteriormente, vamos continuar juntos, né? Ou então, vamos nos unir com, sabe como é que é? Vai ser difícil essa união. E assim a gente encerra, né, nosso evangelho de hoje, agradecendo a Deus o vento que barulha lá fora, né, bate na janela, faz um barulho interessante, né, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez online, distantes, mas em breve, se Deus quiser, presencialmente, pedir a Deus que nos proteja, que nos oriente, que façamos com que nós entendamos que a vida em família, ela é um grande resgate, é uma coisa muito boa, mas também é um grande resgate que precisamos continuar. E os casamentos ocorrem, as uniões, não importa de que natureza, né? De que homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, não importa que natureza, as famílias se unem exatamente com esse objetivo de resgatar esses débitos e buscar a felicidade. Pedir a Deus que nos oriente, nos acompanhe toda essa semana, esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja.